Olá! Hoje a gente vai desvendar uma coisa que parece complicada, mas que é fundamental de entender. Como eventos que acontecem do outro lado do mundo podem bater direto nos investimentos aqui no Brasil. E para conectar todos esses pontos, vamos usar como exemplo o Fundo de Agronegócio SNAG11. Para começar, vamos pensar juntos numa pergunta central. Como é que pode um conflito lá no Oriente Médio, por exemplo, mexer no preço da comida na prateleira do mercado ou na rentabilidade de um investimento no campo brasileiro? Parece algo muito distante, né? Mas a gente vai ver que a conexão é bem real. E para entender essa ligação, a nossa análise de hoje vai seguir um caminho bem claro, como se fosse um funil. A gente começa lá em cima, no cenário macroeconômico global, depois desce para o Brasil e, por fim, aterrissa nos desafios específicos do agronegócio. Assim, fica fácil ver como tudo se encaixa. Ok, vamos lá. Nossa primeira parada, então, é o cenário macroeconômico. A gente precisa entender as grandes forças que estão movendo os mercados, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. Olhando para os Estados Unidos, o que se vê é uma tentativa de desaceleração controlada. Não tem sinal de uma recessão vindo com tudo, mas também não parece que a economia vai disparar. É o que o mercado gosta de chamar de pouso suave, sabe? Um equilíbrio bem delicado que o Banco Central americano está tentando manter. Agora, uma coisa super interessante de notar é o que está acontecendo com o dólar. Vários fatores, como tensões geopolíticas e o preço muito esticado de algumas ações de tecnologia por lá, estão fazendo o dólar perder um pouco da sua força no mundo. E dá para ver bem essa tendência nesse gráfico do índice DXY, que é basicamente um termômetro da força do dólar contra outras moedas importantes. E essa fraqueza do dólar, bom, ela tem uma consequência bem direta e importante para a gente. Quando o dólar cai, os ativos aqui no Brasil ficam mais baratos para o investidor estrangeiro. O que acontece? O capital global começa a procurar lugares com mais retorno, e aí os mercados emergentes como o nosso viram o destino. O resultado é esse que a gente está vendo. O Brasil acaba se beneficiando, com a bolsa tendo uma performance bem forte. Agora, trazendo o foco aqui para dentro de casa, o cenário também está bem dinâmico. A expectativa é que a gente continue num ciclo de queda da nossa taxa básica de juros, a Selic, o que é bom para estimular a economia. Mas, sempre tem um mais, né? É preciso ter cautela. O início do ciclo eleitoral pode trazer mais agito e volatilidade para o mercado nos próximos meses. Certo? Agora vamos sair um pouco do cenário macro e mergulhar num problema bem específico do setor agrícola. Um desafio que mostra, assim, perfeitamente como o global e o local estão amarrados: o custo dos fertilizantes. A lógica aqui é basicamente uma reação em cadeia. Pensa só, um conflito numa região chave para a produção de energia, como o Oriente Médio, faz o preço do petróleo e do gás subir. E como a produção de fertilizantes precisa de muita, mas muita energia, o custo para fabricar sobe junto. E quem sente o impacto lá na ponta? O produtor rural, claro. E olha, o impacto não é pequeno não. Para a gente ter uma dimensão real disso, os fertilizantes podem representar até 35% do custo total de produção de culturas gigantescas, como a soja e o milho. Isso quer dizer que mais de um terço de todo o gasto do produtor pode vir de um único insumo. Qualquer aumento um pouco mais forte já aperta, e muito, a margem de todo o setor. E a situação ainda fica mais complicada. Além do preço da energia, os produtores brasileiros estão enfrentando outras frentes de batalha. A China, que é uma grande fornecedora, limitou as exportações. O frete dos navios está mais caro. E ainda existe o risco constante de alguma confusão logística em rotas que são cruciais. É quase uma tempestade perfeita de pressão nos custos. Bom, diante desse cenário todo complexo, com ventos a favor no macro e desafios gigantes no setor, como é que o investimento específico se sai? Vamos analisar agora o caso do fundo SNAG11. Antes de seguir, só uma pausa rápida para explicar o que é um FIAGRO. De forma bem simples, é um tipo de fundo de investimento criado para financiar toda a cadeia do agronegócio, sabe? Desde o produtor lá no campo até a indústria que processa o alimento. É um jeito do mercado de capitais ajudar a financiar o agro. E o interesse por esse tipo de investimento só cresce. O SNAG11, por exemplo, já passou da marca de 123 mil investidores. É um número bem expressivo que mostra como o acesso ao investimento no agronegócio está ficando cada vez mais democrático. Um dos grandes atrativos, claro, é o retorno. O fundo chegou a apresentar um dividend yield anualizado de 17,65%. Isso é o quanto ele pagou de dividendos em relação ao preço da cota. É uma performance que chama bastante atenção de quem busca gerar renda com os investimentos. Mas só retorno não adianta, né? Precisa de segurança. E é por isso que esse número aqui é tão importante. 0.
O fundo mantém uma taxa de inadimplência, ou seja, de calote, de 0%. Isso é um sinal muito forte da qualidade da gestão de crédito e de como a carteira dele é resiliente, principalmente num período tão desafiador como o atual. E essa frase da carta do gestor do fundo resume bem a estratégia deles. A palavra-chave é conservadorismo, foco em proteção. E essa solidez foi o que permitiu que eles atravessassem um período bem duro, de juros altos e queda no preço dos grãos, que machucou muitos produtores. Certo? Então a gente juntou todas as peças, o cenário global, o nacional, os perrengues do setor e a performance de um fundo específico. Vamos agora para a conclusão, para amarrar tudo isso e entender as forças que quem investe precisa colocar na balança. Então, de um lado da balança, a gente tem os ventos contrários. A geopolítica bagunçando o custo dos insumos, a incerteza das eleições aqui no Brasil e a pressão direta no lucro do agricultor. Do outro lado, os ventos a favor. O dinheiro gringo entrando no país, a queda da Selic que ajuda a economia e, no caso específico do SNAG11, uma carteira que tem se provado muito sólida. O balanço final dessas forças é o que vai definir o caminho daqui para frente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa jornada que a gente fez, saindo de um conflito internacional e chegando na carteira de um fundo de agro aqui no Brasil, mostra o quão amarrado tudo está. Então fica a pergunta no ar. Nesse mundo de hoje, tão conectado, será que ainda existe algum investimento que é puramente local? Ou será que, no final, todo investimento acabou se tornando um investimento global,